Revelado, a incrível transformação da faxineira demitida que tocou o coração de um milionário. Maria sempre acordou antes do sol nascer. O cheiro do café fresco preenchia a pequena cozinha, onde cada cantinho contava uma história de esforço e amor. Mãe solo de 2 filhos, depois da morte trágica do marido em um acidente, ela nunca parou de lutar. Vestindo seu uniforme surrado, Maria pegava o transporte público lotado, onde se espremia entre rostos cansados. Mas, mesmo em meio a tanta dificuldade, seu sorriso iluminava o dia de alguém. A ética de trabalho dela tornava uma faxineira respeitada em um grande edifício corporativo na zona sul de São Paulo. Mas aquela manhã seria diferente. Ao limpar uma das salas de reunião, um manager entrou, e seu rosto exibia um semblante frio. Estamos fazendo reestruturação, disse ele, como se as palavras fossem um mantra. Um segundo depois, Maria estava na rua, sem emprego, sem a segurança que tanto lutara para conquistar. O golpe a deixou sem chão. Como iria alimentar os filhos? O que diria a eles? O desespero a consumia, a injustiça ecoava em seu coração como um grito silencioso. Sente-se perdida, com o peso de suas responsabilidades esmagando-a ponto na mesma cidade, bem distante daquele edificado cinzento. Pedro, um milionário que acaba de sair de um divórcio complicado, experimentava uma solidão ardente. Cercado de luxo, suas tardes eram sombras de si mesmo. Ele precisava de algo para preencher o vazio. E foi então que, enquanto caminhava pelas ruas, esbarrou em Maria. A bolsa pesada, repleta de esperanças e sonhos, escorregou de suas mãos. Os dois se encararam, e, num instante que parecia parado no tempo, Pedro se viu ajudando-a a se levantar. O olhar dela misturava resistência e fragilidade. Algo despertou em Pedro, a autenticidade de Maria o tocou profundamente. Aqui, deixe-me ajudar, disse ele, com uma gentileza surpreendente. Ela agradeceu, mesmo com a dor no peito. Algumas palavras foram trocadas, mas aqueles breves instantes mudaram algo nas almas deles. Maria sentiu uma centelha de esperança, a vontade de transformar sua realidade. Pedro, por outro lado, começou a questionar a superficialidade da sua vida, percebendo que a riqueza não trazia a verdadeira felicidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A interação deles foi o início de uma amizade inesperada. Maria, em sua luta por dignidade, começou a descobrir talentos que nem sabia que tinha, cozinhar pratos de sua terra natal. Ao compartilhar suas receitas com Pedro, um lado dele se iluminava lembranças de um tempo mais simples, longe dos compromissos corporativos. O mundo que o cercava era cruel, mas ali, entre os pratos e as conversas, germinava uma relação verdadeira. Como será que Maria enfrentará essa nova fase de sua vida, marcada pelo medo e pela insegurança? E Pedro, conseguirá se libertar das correntes que o prendem ao passado? À medida que cada um deles se aprofunda em sua jornada, fica claro que a verdadeira transformação pode exigir desafios muito mais profundos do que qualquer um esperava. No horizonte, um novo capítulo os espera, repleto de experiências que testarão suas forças e valores. Maria estava em casa, cercada pelo cheiro inconfundível do feijão cozinhando. Aquela era sua forma de reunir a família em torno da mesa, um pequeno ritual que sempre lhe trouxe alegria, mesmo nos dias mais difíceis. Hoje, no entanto, uma sombra de preocupação pairava sobre suas varandas. Sem emprego, e com as contas se acumulando à sua frente, o peso da responsabilidade se tornava cada vez mais insuportável. Seus filhos, Ana e Lucas, ainda não tinham ciência da gravidade da situação. Eles brincavam no quintal, alheios ao desespero que brotava dentro dela. Maria olhava pela janela, seu coração doía. Era preciso encontrar uma solução rápida. Eu não posso deixar que eles sintam esse peso, pensou, enquanto uma lágrima escorregava por seu rosto.
Assim que o almoço foi servido, Maria tentou se mostrar positiva. Ela lançou um sorriso que fez Ana e Lucas se entreolharem, desconfiados. Eles conheciam bem a mãe forte, a guerreira imbatível. E mesmo diante das dificuldades, funcionava quase como um mantra: vamos em frente, não podemos desistir. Mas dentro dela havia uma crescente dúvida. O que fazer agora? Nesse ínterim, Pedro caminhava pela cidade, a mente nebulosa, repleta de questionamentos. O dia estava ensolarado, mas a luz que entrava pela janela do seu carro não era suficiente para iluminar a escuridão que sentia por dentro. Ele se lembrava da conversa com Maria. Aquela faxineira, com seu olhar determinado, havia despertado uma vontade de mudança que ele não sentia desde que o casamento começou a desmoronar. Então, uma ideia simples e genial tomou forma em sua mente. O que aconteceria se ele oferecesse a Maria uma oportunidade? Não apenas uma chance de emprego, mas de recomeço, uma proposta mais ampla que pudesse beneficiá-la e, por que não, fazê-lo encontrar satisfação na vida novamente. Pedro decidiu visitá-la. Ele queria aprender mais sobre a mulher que havia tocado seu coração e que, de alguma forma, parecia ter tanto a lhe ensinar. A ideia o deixou inquieto, mas esperançoso. Ao chegar à casa de Maria, sentiu um frio na barriga. O que ele diria? Ele queria ajudar, mas não queria parecer um salvador. Ele queria estender a mão, não impor sua vontade. Quando Maria o viu, ficou surpresa. O encontro não estava previsto, mas ao mesmo tempo, algo em seu olhar transmitia a certeza de que seu próprio caminho estava prestes a mudar. E, o que você está fazendo aqui? Ela sorriu, mas a insegurança ainda era visível. Pedro engoliu em seco e respondeu: eu pensei que talvez pudéssemos conversar sobre, uma parceria. Algo que poderia beneficiar nós dois. Maria o encarou, confusa. A ideia de uma parceria soava como uma esperança, mas também um risco. O que Pedro queria de fato? A tensão pairava no ar, e a possibilidade de um novo começo estava prestes a se revelar. O que Maria decidiria? Aceitar essa proposta poderia significar muitas mudanças em sua vida. Ela tinha apenas uma chance de fazer a escolha certa, e o tempo estava correndo. Com o coração pulsando aceleradamente, Maria respirou fundo. Vamos conversar. Essa conversa poderia significar tudo. Maria se sentou em uma das cadeiras de madeira na cozinha, os olhos fixos em Pedro. Ele parecia tão nervoso quanto ela, suas mãos inquietas traçando linhas no ar. A atmosfera estava carregada de ansiedade e expectativa. O que essa proposta de parceria realmente significava? Antes de mais nada, quero que você saiba que não estou aqui para fazer caridade, Pedro começou, sua voz baixa, mas firme. Eu percebi que ao longo dos anos, eu me afastei dos meus sonhos. Você, com sua força e determinação, me fez lembrar do que realmente importava. E isso me deu uma ideia. Maria sentiu uma mistura de esperança e desconfiança. Que ideia? Ela perguntou, tentando manter a compostura. Ele respirou fundo e expôs seu plano. Eu estou pensando em abrir um negócio que se relacione com o que você já faz. Não apenas serviços de limpeza, mas algo maior, um projeto social que possa ajudar comunidades. E eu gostaria que você fosse a mentora, alguém com a vivência para guiar tudo isso. As palavras de Pedro ecoaram na mente de Maria. A ideia de um projeto, de ter um papel de liderança, tudo parecia tão grandioso e fora do seu alcance. Mas era também tentador. O que aquilo significaria para os filhos? E para sua autoestima? Aquelas perguntas fervilhavam em sua cabeça, enquanto um turbilhão de emoções começava a aflorar. Eu não sou uma mentora, Pedro. Sou apenas uma faxineira, Maria respondeu, a insegurança tomando conta da sua voz. Você é muito mais que isso, Maria, ele a interrompeu. Você sabe o que é lutar dia após dia, e isso é inspirador. O que eu preciso é de alguém que compreenda a realidade que muitos vivem. E eu vejo isso em você. Uma lágrima escapuliu de seus olhos. Era um convite à mudança, uma possibilidade de fazer algo grandioso. Mas o medo a paralisava. E se não desse certo? E se esse sonho fosse apenas uma ilusão?
Pedro continuou: se você topar, eu posso oferecer um salário fixo, um lugar para trabalharmos juntos, e junto disso, impacto real na vida de muitas pessoas. E pode acreditar, com a sua capacidade, podemos fazer isso crescer. E isso é essencial para mim, e eu espero que também seja para você. Maria fechou os olhos por um instante, tentando visualizar como seria sua vida com essa nova oportunidade. Ela poderia inspirar outros, ajudar sua comunidade, de quebra, ter uma segurança financeira. Mas e os filhos? Eles aceitariam essa nova fase? Ainda não sei. É tudo muito novo para mim, ela disse, hesitante, ainda lutando entre a dúvida e o desejo pela mudança. Pedro deu um passo à frente. Entendo sua hesitação. Mas pense nisso. Você quer que seus filhos cresçam em um ambiente onde eles possam sonhar alto ou em um onde você sempre se preocupa com o dia seguinte? Essa é a chance de mudar isso. Pense bem. O silêncio que se seguiu parecia pesar como chumbo na atmosfera. Maria sentiu seu coração acelerado. O que dizer a seguir poderia mudar tudo. Ela olhou nos olhos de Pedro e uma sensação de determinação começou a se formar em seu interior. Vou pensar, mas posso te fazer uma pergunta? Disse Maria, segurando a respiração. Quando Pedro acenou com a cabeça, ela continuou: estamos falando de sonhos aqui. E você realmente está disposto a me apoiar, mesmo que isso signifique abrir mão de algumas de suas próprias convicções? Pedro sorriu, um brilho nos olhos. Estou. E esse é o primeiro passo que precisamos dar juntos. Maria sentiu um impulso. Tudo a seu redor parecia mudar, o cheiro do feijão cozinhando agora parecia mais forte, mais cheio de vida. Mas ao mesmo tempo, a sensação de insegurança ainda permanecia. O que aconteceria se tudo não funcionasse como esperavam? Após alguns instantes, ela se levantou. Vamos fazer isso. Eu aceito. O sorriso de Pedro iluminou o ambiente. Mas mal sabiam eles que essa decisão não traria apenas oportunidades, mas também revelações inesperadas que poderiam abalar suas vidas de formas que jamais imaginariam. Afinal, como dizem, o caminho para a mudança é cheio de surpresas, e o próximo capítulo estava prestes a ser escrito. Maria desceu as escadas na manhã seguinte, o aroma do café ainda quente preenchendo a cozinha. A luz do sol entrava pelas janelas, lançando um brilho suave sobre as paredes. Mesmo com os olhos sonolentos, ela sentia o peso das decisões que havia tomado na noite anterior. O que parecia um simples acordo de trabalho agora se transformava em uma ponte para algo muito maior. Ela olhou para seus filhos, que ainda dormiam tranquilos, e seu coração apertou. O que eles pensariam quando soubessem que a mãe, que sempre foi uma faxineira, estava prestes a assumir um papel tão diferente? Um misto de empolgação e nervosismo tomou conta dela. E se tudo desse errado? A insegurança era um companheiro constante, mas dessa vez, Maria decidiu que não deixaria o medo a dominar. Após tomar um copo d'água, Maria pegou o celular e mandou uma mensagem para Pedro. Pode ser que eu já tenha dormido um pouco mais tranquila. Vamos nos encontrar hoje à tarde. A resposta não demorou, claro. Mal posso esperar para começarmos. Ela sentiu seu coração pulsar mais rápido, a ideia de transformar suas inseguranças em ação a deixava animada. No entanto, o pensamento de que teria que lidar com o desconhecido ainda a assustava. Durante o dia, a rotina parecia mais leve. Quando ela estava com os clientes, se surpreendeu ao perceber que estava sorrindo mais. A ideia de liderar um projeto social a motivava, e mesmo entre os desafios diários, a esperança começava a brotar em seu coração. As interações que antes eram apenas sobre um trabalho, agora eram sobre como ajudar. À tarde, Maria encontrou Pedro em uma cafeteria local. Ele a recebeu com um sorriso caloroso e um abraço que parecia carregar toda a confiança que ela precisava. Enquanto se sentavam, Maria notou as anotações que ele tinha trazido, possíveis ideias e estratégias que poderiam colocar em prática. Eu fiz uma lista de ações que podemos começar a discutir, Pedro disse, passando as folhas para Maria. Quero que você se sinta parte disso desde o início. Maria olhou as anotações, e a empolgação fez seu peito inchar. Cada ideia parecia pulsar de vida, repleta de promessas de mudanças reais. Mas a cada momento,
uma pequena voz em sua cabeça sussurrava dúvidas. E se os outros não acreditarem em você? Era a dúvida que adentrava seus pensamentos. Ela respirou fundo e decidiu ignorar aquela voz. Vamos fazer isso, Pedro. Estou pronta para ouvir suas sugestões. Enquanto discutiam os detalhes e compartilhavam sonhos, Maria começou a ver visões de um futuro que ela nunca havia imaginado antes. O brilho nos olhos de Pedro era contagiante e, pouco a pouco, as inseguranças de Maria foram se dissipando. Essa parceria poderia ser a chave para um capítulo mais virente em sua vida. Entretanto, ao final da conversa, quando Pedro parecia prestes a fechar o encontro, ele fez uma pausa. Maria, só preciso que você saiba que o caminho à frente pode ter obstáculos. Minha vida tomou um rumo inesperado, e nem tudo será tranquilo. O coração de Maria disparou. Obstáculos? Sim, desafios pessoais que podem surgir enquanto trabalhamos juntos, ele respondeu, a sinceridade em sua voz ecoando nas paredes da cafeteria. Maria sabia que a vida estava longe de ser perfeita, mas a ideia de participar de algo maior a cativava. Quais seriam os obstáculos que Pedro estava se referindo? E, mais importante, o que as suas próprias inseguranças poderiam criar entre eles? Ela sentiu um novo peso em suas decisões, e a expectativa pelo que viria adiante cresceu. O pequeno passo para a mudança poderia levar a uma jornada cheia de revelações. O que quer que viesse a seguir, Maria estava disposta a enfrentar, mesmo que isso significasse encarar seus próprios medos. Afinal, toda grande mudança começa com um passo corajoso. Mas ela não estava preparada para o que realmente a aguardava. A manhã seguinte trazia consigo uma nostalgia misturada a um sopro de esperança. Maria acordou com os primeiros raios de sol atravessando as cortinas, como se o universo estivesse se preparando para um novo começo. Seus filhos continuavam a dormir, e aquele momento de tranquilidade parecia um manto de proteção que a envolvia. Ela se levantou, desligou o despertador e, enquanto preparava o café, não conseguia afastar o pensamento sobre o que Pedro dissera. Desafios pessoais. A frase ecoava em sua mente. O que ele poderia estar escondendo? O que poderia colocar em risco o sonho que estava começando a se desenhar diante dela? O dia avançou e, por mais que a rotina seguisse, a ansiedade a acompanhava. O trabalho parecia um labirinto de obrigações, mas, aos poucos, as conversas com os clientes foram se transformando em interações mais significativas. A cada novo sorriso e cada nova história trocada, havia um sopro de vida que a fazia acreditar que a mudança era não só possível, mas necessária. Embora as horas tenham passado devagar, Maria sentiu que o momento do encontro com Pedro estava cada vez mais próximo. Ao chegar na cafeteria, o coração bombeava forte, mas ao ver Pedro, a tensão foi tomando contornos mais amigáveis. Ele estava lá, um brilho determinado em seus olhos, e com um leve toque de ansiedade que ela captou. Ele tinha algo importante a dizer. Maria, sobre os obstáculos que mencionei, começou Pedro, seu tom agora carregando uma camada de preocupação. Não quero que você fique nervosa. Eu estou passando por um momento complicado, e, para ser honesto, isso pode afetar nosso projeto. Maria ficou em silêncio, os olhos fixos nele. A tensão no ar podia ser cortada com uma faca. Pedro, o que exatamente está acontecendo? Ele hesitou, apertando os dedos em uma das folhas que tinha em mãos. Meu irmão está passando por dificuldades financeiras. Estamos tentando encontrar ajuda, mas a situação é complicada. Sabe como é, família? Espero que isso não interfira na nossa visão. Uma onda de empatia a invadiu. Ela reconhecia bem as lutas financeiras, as dificuldades que muitos enfrentavam. Pedro, se precisar, podemos buscar apoio juntos. Podemos envolver a comunidade. A força de suas palavras saiu com mais convicção do que ela esperava. Isso faria uma diferença enorme. Mas não quero te sobrecarregar. Eu tenho medo de que isso atrapalhe o que estamos começando. Maria sorriu, percebendo que aqueles desafios também poderiam ser parte de um aprendizado. Talvez nossas vidas não sejam perfeitas, mas é isso que nos faz ser quem somos. Acredito que nossa força está em ajudar uns aos outros. E, se juntos formos mais fortes, por que não colocar isso em prática?
Pedro a olhou, a insegurança se dissipando ao ver a confiança que ela exibia. A conexão entre eles parecia mais forte a cada palavra, e aquele vínculo emocional, que começara como um encontro de ideias, agora estava se moldando em algo mais profundo. Com a conversa mais leve, eles começaram a esboçar um plano. Cada ideia, cada passo que discutiam, parecia trazê-los mais próximos. A ideia de transformar essa luta pessoal em um catalisador para algo maior começou a ganhar vida e, no meio disso tudo, havia uma nova voz que se levantava em Maria, da mulher que estava disposta a se reinventar. Mais, à medida que falavam, a porta da cafeteria se abriu abruptamente. Uma figura conhecida adentrou o espaço, e os olhos de Maria se arregalaram. Era Ricardo, um ex-colega de trabalho que tinha mais história com ela do que ela gostaria de lembrar. Sua presença parecia trazer uma sombra, uma inquietação que ameaçou desestabilizar tudo que Maria havia construído em tão pouco tempo. Maria? O que você está fazendo aqui? A pergunta dele carregava um tom de desprezo e curiosidade. Ela sentiu que o espaço entre eles se estreitou, e um murmúrio pareceu surgir, deixando um ar pesado no ambiente. Ela respirou fundo, sua mente tentando organizá-los. Como lidar com essa surpresa? E o que isso poderia significar para seus planos? O que Ricardo queria? As respostas permaneciam no ar, e as perguntas abertas não faziam nada menos do que intensificar a expectativa sobre o que viria a seguir. Maria sentiu um frio na barriga. A expressão de Ricardo era uma combinação de surpresa e desdém, e isso a fez se sentir vulnerável. Pedro parecia perceber a tensão e, instantaneamente, endireitou-se na cadeira, focando a atenção em Ricardo. O que você quer, Ricardo? Maria perguntou, mantendo a voz firme, apesar da insegurança que a dominava. Os olhos dela pulavam entre o ex-colega e Pedro, que a observava com apreensão. Ela precisava mostrar que não tinha nada a temer. Ricardo, ainda em pé, pareceu hesitar por um momento, como se estivesse tentando calcular suas palavras. Só estava curioso. Ouvi rumores sobre um projeto em que você está envolvida. Parece que finalmente conseguiu se reerguer, não é mesmo? Ele riu, mas não havia humor na sua risada. Era como se ele quisesse desmerecer cada passo que ela havia dado. Eu estou, ela respondeu, tentando manter a calma. E você, como tem estado? O descaso na sua voz não passou despercebido. Ah, você sabe, a vida continua. Mas esse projeto... Ele deixou a frase no ar, os olhos brilhando com uma malícia que Maria não podia ignorar. Não é um pouco arriscado? E se você fracassar de novo? As pessoas podem não ser tão compreensivas dessa vez. Maria sentiu o olhar de Pedro sobre ela, a inquietação crescente quando se tratava de Ricardo. Era como se, a cada palavra dele, uma sombra cobrisse a cafeteria. Ela não podia dar a ele o poder de minar sua confiança. Estou superando isso, Ricardo. Às vezes, as dificuldades nos ensinam mais do que qualquer vitória. Ao dizer isso, ela focou em Pedro, buscando fortalecer a conexão que eles estavam formando. Ricardo, porém, não se deu por vencido. Acho interessante que você tenha uma nova parceria. Espero que ele seja tão confiável quanto parece, porque você nunca sabe com quem está se envolvendo. A frase ociosa ecoou no ar, e Maria teve que conter a raiva. Pedro, por sua vez, se levantou, decidindo confrontar o ex-colega. Olha, Ricardo, se você veio aqui só para desconversar, é melhor se afastar. Maria é mais forte do que você pensa e está criando algo verdadeiro e bonito. Um silêncio pesado tomou conta da cena, e Maria podia sentir a tensão como uma pressão no peito. Ela sabia que aquele momento precisaria ser um divisor de águas. Ricardo arqueou uma sobrancelha, encarando Pedro. Você realmente acha isso? Não sabe nada sobre os desafios dela. E nem você. Assim como não sabe nada sobre mim, Pedro respondeu, a voz firme. Maria, naquele instante, percebeu que precisava tomar as rédeas da situação. Era hora de virar a página. Ricardo, o passado ficou para trás. Estou pronta para seguir em frente, não importa o que você pense. O que foi, e estou aqui por minha conta. Ricardo a observou, a expressão dele mudou,
de desprezo para surpresa. Cuidado, Maria. Você pode se machucar. Pelo menos estou tentando, ela retrucou, os olhos ardendo de determinação. Enquanto isso, Pedro estava ao lado dela, o vigor em seu olhar mostrando que estavam, de fato, juntos naquele caminho. Maria sentiu um calor no coração. Não só pelo apoio de Pedro, mas por perceber que estava mais forte do que jamais imaginara. Ricardo finalmente deu um passo para trás, a frustração tomava conta dele. Se precisar de mim, sabe onde me encontrar. Com um último olhar desdenhoso, ele se virou e saiu da cafeteria. O silêncio que ficou tenso, mas era diferente agora. Uma nova grandeza emanava de Maria. Ela se virou para Pedro, a respiração ainda acelerada. Obrigado por estar aqui. Pedro sorriu, um sorriso que parecia ter um poder maior que qualquer palavra. Você realmente mostrou a sua força. Vamos construir esse projeto e ajudar quem precisa, incluindo seu ex-colega. Antes que pudesse responder, alguém tocou seu braço. Desculpe interromper, mas este é o momento do qual todos falam? O de um novo projeto transformador? Uma mulher desconhecida a encarava, a excitação em seu olhar. Maria teve a certeza de que capítulos novos estavam por vir, mas desta vez, com a audácia necessária para desafiar qualquer sombra do passado. Então, qual seria o próximo passo? Maria olhou fixamente para a mulher desconhecida, a mente girando entre a surpresa e a curiosidade. A sala da cafeteria parecia ter encolhido, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, reduzido a uma pressão somente em torno dela e da estranha. Sim, é isso mesmo, Maria disse, sentindo uma adrenalina percorrer suas veias. Estamos trabalhando em um projeto que visa transformar realidades. A mulher sorriu, seus olhos brilhando com uma combinação de admiração e interesse genuíno. Eu sou Clara, ela se apresentou, inclinando-se um pouco mais perto, como se suas palavras fossem um segredo a ser compartilhado. Eu ouvi sobre você na comunidade. O que você está fazendo é inspirador. Maria sentiu um arrepio em sua espinha. As coisas estavam se movendo rapidamente. Inspiração, apoio, uma nova energia. Estou tentando reerguer não só a mim, mas também outras pessoas que têm passado por desafios parecidos, disse ela, reconhecendo a força que crescia dentro de si. Pedro observava, com o coração aquecido diante do brilho nos olhos de Maria. A conversa se encaminhava para um lugar vibrante e cheio de possibilidades. E o seu projeto, Clara, do que se trata? Ele perguntou, interessado. Eu sou especialista em marketing social. Tenho acesso a recursos e uma rede que pode ajudar a impulsionar iniciativas como a sua, Clara disse, sua voz transbordando paixão. Podemos unir forças. Juntos, podemos fazer uma diferença real. Maria trocou olhares com Pedro, a emoção borbulhando em seu interior. Era como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Isso seria incrível. Eu estou buscando parcerias que possam trazer visibilidade ao que queremos fazer. É isso que eu amo, Clara respondeu, agora mais animada. E mais, posso ajudar a recrutar voluntários que se identificam com a causa. Estamos falando de fazer não apenas um projeto, mas de criar uma verdadeira rede de apoio. Enquanto a conversa fluía, Maria sentiu uma nova esperança se formar dentro dela. A incerteza que tinha antes começava a se dissipar. O futuro parecia mais claro e, principalmente, mais cheio de possibilidades. A voz de Clara ecoou em seu coração, juntas, podemos tocar muitas vidas. Após um tempo de conversa animada, Clara sugeriu que se encontrassem novamente para desenvolver um plano de ação, um esboço do que poderiam realizar juntas. Com um aceno de cabeça, Maria concordou. O desejo de ir além havia despertado, e a ideia de tocar as vidas de outros acendeu uma chama dentro dela. Clara se despediu, prometendo retornar em breve. Quando a mulher se afastou, Pedro se voltou para Maria, um sorriso de orgulho estampado no rosto. Você fez isso acontecer. É sua força que está atraindo tudo isso. Eu não estaria aqui sem você, Maria respondeu, sentindo o peso da gratidão. Era como se eu estivesse flutuando até você me ancorar. No entanto, no fundo da mente dela, uma preocupação persistia. E se Ricardo voltasse, de alguma forma, para interferir?
As palavras dele não podiam ser ignoradas. Maria respirou fundo, tentando desviar os pensamentos sombrios. Acho que estou mais preparada agora do que nunca para enfrentar o que vier. Eu não posso deixar o medo governar. Pedro, percebendo a batalha interna dela, pegou sua mão. Nenhum pesadelo pode apagar a luz que você gerou. Eu estarei ao seu lado, para qualquer desafio. Maria sorriu, sentindo que tudo estava indo para um novo caminho. Mas no fundo, uma sombra permanecia. No momento em que as esperanças pareciam renascer, a porta da cafeteria se abriu brusca e inesperadamente. Ela se virou, e seu coração gelou ao ver Ricardo entrar novamente, desta vez exalando uma determinação que ela não conseguia identificar. O que ele queria desta vez? O silêncio na cafeteria parecia ter tomado conta do espaço. O olhar de Maria se fixou em Ricardo, que caminhava com passos firmes e decididos. O ar estava carregado de tensão, e o que poucos minutos atrás era um momento de esperança e novas possibilidades agora se tornava um cenário de incerteza. Ricardo. Maria começou a dizer, mas sua voz falhou. Uma mistura de medo e indignação a envolveu. A última vez que o viu, ele havia sido insuportável, seu comportamento egoísta deixara-se sentindo impotente. A expressão de Ricardo era diferente agora, sua postura menos agressiva, mas a determinação em seu olhar despertou um turbilhão de emoções em Maria. Precisamos conversar, ele disse, a voz aparentando um peso que ela não conseguia identificar. Pedro, ao seu lado, se levantou rapidamente, sua presença criando uma barreira instintiva entre Maria e Ricardo. Que história é essa? Não é hora para você aparecer assim. Mas Maria sentiu uma necessidade de escutar, mesmo que a estranheza da situação a deixasse tensa. A cafeteria, cheia de barulho, agora parecia um palco isolado. A energia havia mudado. Pedro, espere, Maria pediu, com um tom que misturava curiosidade e receio. Deixa ele falar. Ricardo respirou fundo, como se estivesse organizando suas ideias. Eu sei que fui um idiota. Na verdade, eu tinha muitos problemas que não soube lidar e acabei descontando em você. A verdade é que eu levei um tempo para entender o que fiz, e eu mudei, Mário. Eu quero ajudar. As palavras dele eram como um eco distante, ressoando na mente de Maria. O que ele realmente queria? A ideia de que ele poderia ter mudado parecia mais um desejo dela do que uma realidade. Ajuda? Você acha que pode simplesmente aparecer e achar que suas desculpas vão mudar o passado? Sua voz estava firme, mas no fundo, uma parte dela clamava por respostas. Ricardo parecia mais vulnerável do que jamais, a expectativa pairava no ar. Eu sei que é difícil acreditar, mas eu estou aqui porque ouvi falar sobre o seu projeto. E eu quero usar meus contatos para te ajudar. Isso é real. Maria olhou para Pedro. A incerteza refletida em seu olhar mostrou que ele também estava em dúvida sobre as intenções de Ricardo. Ela fechou os olhos por um momento, tentando sintonizar suas emoções. O conceito de transformação e apoio a outros que estava começando a tomar forma em sua vida agora se via misturado à confusão que Ricardo trazia. Eu não tenho certeza se posso acreditar em você, Maria finalmente disse, com a voz embargada. Então me dê uma chance, Ricardo implorou, o tom dele agora mais carente. Se eu não puder provar que estou falando a verdade, você tem todo o direito de me expulsar da sua vida. Mas se é verdade que quero me redimir, precisamos começar por algum lugar. O apelo dele perfurava o ar como um dardo inflamado. Maria sentiu o coração acelerar. O que se passava na cabeça dela? Poderia, de alguma forma, buscar mudar a situação que, em essência, feriu tanto ela? Poderia permitir que uma nova colaboração se formasse em meio a tantas feridas? Maria? Pedro chamou baixo, como um aviso suave, mas ela estava focada demais no homem à sua frente. O que ele estava propondo mexia com suas emoções mais profundas, um dilema moral agora pendia em suas mãos. Vou pensar sobre isso, ela disse, consciente de que isso poderia ser um passo para um futuro que nem sequer imaginava. Tornar-se verdadeiramente livre parecia mais distante do que nunca, mas a ideia de transformação agora incluía um novo desafio. Ricardo assentiu, a esperança refletida em seu olhar. Obrigado. Eu prometo que você não vai se arrepender.
Assim que os dois se afastaram, Pedro a puxou para o lado. Você realmente acredita nele? O que ele fez não pode ser esquecido, Maria. O coração dela apertava. Era como se cada parte de seu ser estivesse em conflito. Uma nova rede de apoio estava se formando, e a empolgação que sentia por isso era ofuscada por uma sombra familiar. Como acreditar em uma transformação quando seu passado ainda a assombrava, Maria? Olhou pela janela da cafeteria, enquanto a luz do dia iluminava o caminho impreciso à sua frente. O que de fato estava por vir? E se tornar amiga de quem um dia lhe fez mal se revelasse uma armadilha? Enquanto as nuvens passavam no céu, o dilema crescia. A mudança poderia libertá-la, mas a dúvida persistia. E no fundo, uma nova pergunta ecoava em sua mente: até onde você iria para aceitar um aperfeiçoamento e uma segunda chance? Maria saiu da cafeteria com a cabeça cheia de sentimentos conflitantes. O calor do sol batia em seu rosto, mas não conseguia aquecer o frio na barriga que a acompanhava. Ricardo havia despertado nela uma combinação de esperança e medo, como uma dança entre o passado e o futuro que ela ainda não sabia se estava disposta a fazer. Pedro caminhava ao seu lado, o olhar preocupado. Maria, você precisa ser cautelosa. Ele não é a pessoa que você pensa que ele é, disse ele, com a voz carregada de proteção. Aquela afirmação a fez hesitar. O que a fazia querer dar uma segunda chance a alguém que havia causado tanta dor? Eu só não sei, Pedro. Sinto que algo mudou nele, Maria respondeu, a confusão transparecendo em seu tom. Talvez eu esteja sendo boba, mas a ideia de ajudar pessoas como eu pensava ser algo que eu queria fazer, e agora isso está surgindo. É frustrante. Pedro soltou um suspiro, e Maria pôde ver que ele estava se esforçando para entender. De alguma forma, ela se emocionou ao perceber que tinha alguém ao seu lado que se preocupava genuinamente com ela. É compreensível que você esteja confusa. Mas você realmente acha que ele pode ajudar? As dúvidas de Pedro eram como mini espinhos cravando no coração de Maria, mas ela precisava de um tempo para processar tudo. Naquela noite, enquanto olhava para o céu estrelado, questionou onde sua vida realmente estava indo. A ideia da mudança a atraía, mas o passado ainda prendia. Os dias seguintes foram marcados por uma dança entre passado e presente. Maria não conseguia parar de pensar em Ricardo e na possibilidade de um novo horizonte. Durante uma reunião do projeto na escola, sua grande ideia recebeu aplausos, mas dentro dela um eco de insegurança se fazia cada vez mais presente. Começou a ficar cansada daquela incerteza. Uma sexta-feira à noite, enquanto organizava papéis para o projeto, recebeu uma mensagem de Ricardo. Maria, se você estiver disposta, adoraria discutir algumas ideias com você. Posso passar na sua casa amanhã? O coração dela pulou ao ler aquelas palavras. Havia uma parte que queria dizer não, mas outra que desejava saber se, de fato, ele estava mudado. Com a mente a 1000 por hora, decidiu que precisaria confrontar seus demônios. Era hora de descobrir se Ricardo realmente significava algo a mais ou se não passava de uma lembrança do passado que ela deveria deixar para trás. No dia seguinte, com um misto de ansiedade e esperança, preparou sua casa. O aroma do café fresco enchia o ambiente, ao mesmo tempo que seu nervosismo crescia. A campainha tocou e, ao abrir a porta, sentiu o coração disparar. Ricardo estava diante dela, com um leve sorriso que tentava exibir segurança. Oi, Maria, ele disse. Posso entrar? A maneira como ele a olhou, com uma mistura de respeito e expectativa, fez com que um calafrio percorresse a espinha dela. Sim, claro, ela respondeu, dando espaço. Mas não conseguiu evitar de se sentir vulnerável. A expectativa pairava no ar entre os dois enquanto se sentavam à mesa. O que ele tinha a dizer? Afinal, tinha realmente mudado ou era apenas um jogo? Ricardo começou a falar, suas palavras fluíam como água, e Maria tentava escutar sem se deixar levar pelo passado. O que ele dizia sobre seus erros e aprendizados parecia genuíno, mas ao mesmo tempo distante. Ela precisava de algo mais do que palavras. Algo que provasse que ele não era mais o mesmo de antes. Conforme a conversa avançava, os dois se perderam em detalhes, e o medo se misturava à curiosidade. Cada nova revelação era uma pequena chave abrindo um pouco da porta que Maria havia fechado.
Poderia ela confiar nele? O que significaria isso para sua vida e seu projeto? O impacto de cada palavra pairava no ar enquanto Maria lutava internamente. Mas o que ela não esperava era que uma simples frase de Ricardo mudaria completamente o curso daquela conversa. Maria, eu fiz algo que talvez possa te impressionar, e quero te mostrar. Foi então que a dúvida deu lugar à curiosidade e o nervosismo ao uso de sua empatia. O que ele tinha feito? E será que isso poderia ser a virada que ela tanto desejava? Maria olhou nos olhos de Ricardo, a ansiedade transformando-se em um turbilhão de emoções. Ele parecia mais sério do que nunca, e o jeito como suas mãos tremiam enquanto segurava o celular despertou um misto de expectativa e ceticismo. O que você fez? Ela perguntou, prendendo a respiração. Eu entrei em contato com algumas pessoas do meu antigo círculo, Ricardo começou a explicar, sua voz embargada. E descobri que posso conseguir patrocínios para o seu projeto. São apenas alguns contatos iniciais, mas tenho certeza de que posso ajudá-la a conseguir os recursos que precisa. Estou disposto a lutar por isso. O coração de Maria disparou, mas a dúvida ainda persistia. Como posso ter certeza de que você está falando a verdade? Você, mais do que ninguém, sabe quantas chances já perdi no passado. Ricardo inclinou-se para a frente, seus olhos demonstrando sinceridade. Eu sei, Maria. Mas essa é a primeira vez que realmente compreendo o que fiz e estou disposto a trabalhar para que você tenha sucesso. Posso não ter sido o amigo que você precisava, mas estou disposto a ser a pessoa certa agora. Por favor, me dê essa oportunidade. As palavras dele ecoavam na mente de Maria. Em um primeiro momento, profundeza e vulnerabilidade manifestadas em sua voz diminuíram o peso da animosidade que existia entre eles. Mas um passo à frente em direção ao desconhecido poderia colocá-la em uma posição arriscada, onde o passado e as promessas sobre o futuro se entrelaçavam. Eu não posso decidir isso agora, Maria respondeu, sua voz firme. Preciso de tempo para pensar. Promessas são apenas palavras se não forem acompanhadas de ações. Ricardo assentiu, compreendendo. Ele abriu a mão, expondo o celular que estava segurando. Aqui está, esses são os contatos das pessoas que quero apresentar a você. Vou me comprometer a organizar essa reunião. Eu só peço uma chance, e prometo que vou trabalhar duro para que isso aconteça. Maria olhou para a tela do celular, e um misto de esperança e insegurança a invadiu. Ela percebeu que a chave para o futuro estava ali, ao alcance das suas mãos, mas também havia uma sombra do que poderia dar errado. Certo, eu aceito sob uma condição. Você deve respeitar meu papel e não me ver como uma forma de se redimir, mas como uma parceira. Ricardo sorriu, um brilho de alívio tomando conta de seu rosto. Eu prometo que vou respeitar você e suas ideias. Isso é sobre você, não sobre mim. A tensão começou a se dissipar, e naquela fração de segundo, Maria sentiu que uma nova conexão se formava, maior que as velhas feridas. O coração dela pulsava mais rápido, não apenas pela empolgação de um potencial novo começo, mas pela realização de que ela estava assumindo as rédeas de sua vida. Ela iria utilizar cada centímetro da força que cultivava ao longo dos anos. No momento em que se despediram, com um sorriso que, pela primeira vez, não era apenas um sinal de cordialidade, mas uma promessa de algo novo, um sopro de alívio tomou conta dela. Maria sabia que ainda havia obstáculos a serem superados, mas agora, com um pouco mais de esperança no olhar. Dias se passaram e o projeto começou a ganhar vida. Maria, de maneira surpreendente, descobriu um novo vigor dentro de si. A verdadeira transformação estava, de fato, apenas começando. Com o apoio de Pedro e as novas conexões que surgiram através de Ricardo, o projeto social começou a se estabelecer, e novos voluntários se juntaram à causa. A comunidade se uniu, as vozes começaram a ser ouvidas, e a mudança finalmente se fez presente. Em uma manhã ensolarada, enquanto organizavam um evento para arrecadar fundos, Maria se sentou um momento, observando as pessoas envolvidas, as risadas e o entusiasmo ao seu redor. Ela sentia que cada sorriso representava um degrau a mais de superação na escada que ela estava construindo. A vida se desdobrava para ela em grandes pinceladas de cor e esperança. E ali, entre abraços e conversas animadas, Maria percebeu que,
Mesmo com tons de incerteza no passado, o futuro a aguardava. De braços abertos. As sombras que antes pareciam ameaças agora eram apenas ecos de uma história que se desdobrava em beleza. Finalmente, ela era arquiteta de sua própria narrativa. Ela sorriu ao perceber que, ao longo do caminho, havia recebido o que tanto desejava, o poder de transformar não apenas a sua vida, mas a vida de tantas pessoas ao seu redor. E a jornada estava apenas começando. Agora, mais do que nunca, é hora de gritarmos juntos. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder mais histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o que achou do final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.